Bom dia, sétimo ano. Vamos dar início a mais uma aula de geografia e hoje vamos para o capítulo 9, Recursos Naturais e Exploração do Espaço Brasileiro. Na aula de hoje vocês verão a partir da página 230 a 238. Então vamos lá. Atividades não urbanas do Brasil, extrativismo brasileiro. Então, em nosso território, gente, diversas comunidades ainda continuam praticando extrativismo como forma de sobrevivência direta ou indiretamente. Como assim, professor? De forma direta ou indiretamente? Quando eu falo de forma direta, é quando ele utiliza elementos da natureza, retiram elementos da natureza para sua alimentação. Já quando eu falo indiretamente, é quando essas pessoas retiram da natureza elementos, mas é para vender. E essa venda, o lucro dessa venda já serve como sustento para a sua família. Mas essas comunidades, ela convivem com grandes empresas. Essas empresas enxergam da natureza como uma fonte de lucro, ou seja, ela não está preocupada as consequências que essa atividade pode provocar no meio ambiente, não. Ela está preocupada com a quantidade de lucro que ela pode gerar. Extrativismo brasileiro como atividade de coleta. Então, diversas comunidades elas retiram das matas elementos que promovem o seu sustento. Então, elas retiram da mata elementos para alimentação, para remédio, confecção de objeto. Então, todos esses elementos que elas conseguem retirar da natureza e servem para a sua sobrevivência corresponde ao extrativismo de coleta. A pesca como atividade primária no Brasil. Então, devido à nossa grande área litorânea, a atividade pesqueira no Brasil é muito produtiva, gente. Muitas comunidades litorâneas, ela vive diretamente da pesca e da coleta de diversos crustáceos para o consumo, mas também para a sua comercialização. Agora vamos entender o extrativismo mineral brasileiro e as principais jazidas brasileiras. Então, entre elas, gente, as principais jazidas brasileiras está o quadrilátero ferrífero, que fica em Minas Gerais. Ele recebeu esse nome, como vocês podem ver na imagem, a região forma quase que um quadrado. E essa forma fez com que ele recebesse esse nome, quadrilátero ferrífero. Então, como já foi dito, está localizado na região central do estado de Minas Gerais e é responsável, gente, por produzir quase que a metade de todo o minério de ferro do Brasil. Além do ferro, ele também produz o manganês, bauxita e o cassiterita. Nessa região também se encontra a chamada Vale do Aço. E o que corresponde a essa região do Vale do Aço? É uma região de várias indústrias siderúrgicas, gente, que utiliza o minério para produção de produtos. Projeto Carajás. Então, está localizado na Serra do Carajás, no Pará. É uma gigantesca província de mineralógica que foi descoberta na década de 60 e 70. Essa região, gente, foi explorada por duas empresas. Uma chamada de Amazônia Mineração e a outra Vale do Rio Doce. E após alguns anos, a Amazônia Mineração ela se retirou, ficando apenas o Vale do Rio Doce, onde ela promoveu a criação de uma infraestrutura para escoamento da mineração. O Vale do Rio Trombetes. Então, essa região já começou a ser explorada, gente, em 66, com a descoberta de ricas jazidas de bauxita. Para quem não sabe o que é bauxita, é a matéria-prima para a produção do aço. Logo, o governo do Brasil ele promoveu a tanto a ocupação como a exploração dessa região. E assim, logo veio a criação de uma infraestrutura para escoamento da mineração. E assim gerou lucro para várias empresas e também para o meio ambiente uma grande devastação. Por que uma grande devastação para o meio ambiente, gente? Porque essas empresas eles precisavam de energia para as indústrias, para as empresas e teve a necessidade de construção de hidrelétricas. E foram construídas duas, uma chamada de Tucuruí e a outra Balbina. Essas duas construções de hidrelétricas, gente, para gerar energia para as empresas dessa região, foi responsável por dois dos maiores desastres ambientais do Brasil, onde trouxe grandes consequências ambientais, mas também sociais. Essa região em laranja corresponde ao Vale do Rio Trombetas. Maciço do Urucum. Então, está localizado no Pantanal Mato Grossense e são encontrados grandes depósitos de manganês. Mas essa região, gente, a exploração de certa forma é limitada. Por quê?
devido à localização. Ela é bem distante dos mercados consumidores, além dos portos de escoamento. Mas, com o tempo, com a criação do Mercosul, que é um bloco econômico, e também com a criação da hidrovia Tietê-Paraná, essa região começou a ser mais explorada. Serra do Navio é o último. Está localizada no estado do Amapá. Apresenta ricas jazidas de manganês, gente. E essa região foi explorada inicialmente pela indústria de comércio e mineração, que ela foi responsável pela exploração durante 50 anos. E mais essa empresa, ela se associou a mais duas empresas, uma dos Estados Unidos e uma do Brasil. E foram produzidas infraestrutura para o escoamento da mineração, principalmente que esse minério era para o mercado internacional. No entanto, gente, o minério que apresenta o maior teor de manganês já se esgotou rapidamente e muitas empresas abandonaram essa região. Mas o pior impacto mesmo se refere à população, pois as jazidas que existem lá, as poucas jazidas, durará no máximo 10 anos. No entanto, o município e a população que se encontra naquela região, elas se desenvolveram à sombra da atividade de mineração. Então, para vocês entenderem melhor, na Serra do Navio foi desenvolvida as atividades econômicas de acordo com a mineração do manganês, mas o manganês lá naquela região está se esgotando. Então a preocupação vem para a população. Muitas pessoas vão ficar desempregadas porque a principal atividade econômica, que é o minério, está se esgotando. Então as pessoas ficam preocupadas qual seria a finalidade, quais seriam os meios para criação de outras atividades econômicas para a população, já que muitos deles vão ficar desempregados com o fim da mineração nessa região. E assim chegamos ao fim de nossa aula de hoje de Geografia. Vocês vão responder essas seguintes questões: a primeira da página 251, a sexta da página 253, a segunda e a terceira da página 255, a quarta e a sexta da página 256, a oitava da página 257, a nona da página 258. Então, espero que tenham compreendido. Tenham um bom dia e um bom estudo.